Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Vinculados em Amor. O título desta primeira semana, Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. E o título da quarta-feira, Os perigos do lado bom da alma. O versículo, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por tua misericórdia, tua graça, e obrigado, Senhor, por tua obra de redenção. Nós nunca vamos parar de te agradecer, de te louvar pela obra que o Senhor fez na cruz. Por teu sangue, Senhor, nós temos a remissão dos nossos pecados, dos pecados antigos, e também por teu sangue nós temos a remissão dos pecados que nós cometemos. Longe de ti, desconectados, vivendo no nosso natural, ainda somos pecadores, somos faltos em fé, incrédulos. Por isso, Senhor, cada dia, através da tua palavra, nós queremos nos conectar mais profundamente com o Senhor. Não queremos permanecer vivendo por nossa alma, por nossa vida natural, por nosso ego. Nós queremos penetrar totalmente, ter um viver total, completo do teu reino, debaixo da tua vontade, sendo encabeçados por ti, Senhor. Que não seja a nossa vontade, a nossa maneira, mas a sua vontade, a sua maneira, pois teu é o reino, Senhor. E hoje nós queremos permanecer no reino do Filho do seu amor, no reino de luz, no reino de justiça, no reino que o Senhor nos colocou. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quarta-feira é Os perigos do lado bom da alma. Isso é algo, irmãos, que todos nós devemos saber, é uma verdade que todos nós devemos saber, mas infelizmente, irmãos, nós deixamos passar. Muitos não entendem essa verdade, não conhecem, e os que conhecem acabam achando que não, podemos fazer desse jeito mesmo. Não tem problema eu servir a Deus com a minha alma, com o lado bom da minha alma. Então, inclusive, eu indico a leitura do livro, se você ainda não leu, Os Perigos do Lado Bom da Alma. Você vai perceber quão perigosos nós ainda somos, a nossa alma. Na verdade, a nossa vida da alma, não é? A nossa alma, irmãos, ela foi criada por Deus de maneira boa, perfeita, para a adoração a Deus, para o nosso viver. Agora, quando o homem experimentou o pecado, aí se desenvolveu a vida da alma, que é o ego, o eu, que não foi criado originalmente por Deus. É algo que se desenvolveu no homem com o pecado. E esse ego, esse eu, esse velho homem, essa vida da alma, irmãos, normalmente a gente sempre associa ao mal. Mas você deve perceber o seguinte, hoje o homem, nós todos, nós estamos contaminados pelo pecado. Então mesmo o lado bom da nossa alma, ele também está contaminado. Então você pensa, por exemplo, fazer o bem. Você vai dar alguma coisa para alguém. Se você dá alguma coisa para alguém, mas no fundo da sua alma você quer algo em troca. Nem que seja um agradecimento, nem que seja que as pessoas olhem e falem, olha, está dando algo para alguém. Quando isso é negado a você, se a pessoa recebe e é mal educada, ou ela não te agradece da maneira como você esperava, algo é gerado no seu interior. Você fica bravo, você fica irritado, às vezes indignado. Então, não é o bem por bem, é sempre esperando algo, porque a nossa alma está contaminada. E é assim que muitas vezes nós servimos a Deus, usando não o nosso espírito, mas a nossa alma, o lado bom da nossa alma. Só que entenda, é o mesmo poço, é a mesma água, entre aspas, e essa água está contaminada. Deus não vai aceitar. Parece às vezes que está funcionando, mas o final, irmãos, na hora de você ver o fruto, você percebe não há.
Deixa eu ler, por exemplo, aqui na página 12, o segundo parágrafo, você vai entender um pouco melhor a respeito disso. Quando apresentamos a líderes cristãos o livro Os Perigos do Lado Bom da Alma, eles dizem: nunca pensei que no lado bom da alma pudesse haver problemas. O lado bom da alma pode estar dentro da esfera da vaidade. Pois sem Cristo, tudo é vaidade. Precisamos de uma transferência de esfera. Não é uma transferência de conduta, pois não se trata de uma mudança de comportamento. Muitos de nós temos comportamentos bons e condutas louváveis, mas isso ainda pode estar na esfera da falsidade. Da mesma maneira, os líderes das igrejas podem usar a sua capacidade para servir os irmãos, com conhecimento bíblico, eloquência ou com seu carisma. Tudo isso pode ser muito prejudicial à obra de Deus se estiver na esfera da falsidade. Só Cristo é a verdade e a realidade. A única solução é mergulhar na palavra da verdade e permitir que Deus nos encha com a realidade divina. Sabe, irmãos, você pode cuidar, se você tem experiência de cuidar das pessoas, você quer sempre dar o seu melhor, não é? E o que eu percebo é o seguinte, irmãos. Você pode tentar, com métodos eficazes, eloquência, o melhor cuidado, sabe? Mas se, ao cuidar das pessoas, ao falar uma palavra, você não transmitir Cristo para dentro dela, ela não tocar Cristo, que é o que nos conecta com Deus, com as coisas de Deus de verdade, tudo o que você produz, você está plantando no lado bom da alma da pessoa. E um dia, irmãos, isso vai acabar se voltando contra você e contra a pessoa. Porque ou ela vai se acostumar muito com a questão mental, a questão do conhecimento da palavra, e uma hora ela vai, como Paulo disse, ser levada por qualquer vento de doutrina, ou então ela não vai estar arraigada em Cristo. Vai ser uma coisa muito superficial. Às vezes um cuidado do mundo, alguma coisa do mundo faz ela se afastar. Mas quando nós cuidamos das pessoas e nós apresentamos Cristo para elas, colocamos Cristo no interior delas, no nosso falar, mostramos para as pessoas a verdade, a palavra da verdade, não só a parte positiva, que o Senhor nos amou, que o Senhor está cuidando de nós, mas também a parte em que nós precisamos aprender a negar nós mesmos, a andar com o Senhor, a buscar o Senhor. Essa questão que nós sempre ouvimos, irmãos, da imersão na palavra, para quê? É para nós mantermos mais contato com a palavra, com Cristo, sabe? Porque, do contrário, você só está plantando no lado bom da alma da pessoa. E uma hora, irmãos, quando isso crescer, o fruto não vai ser positivo. Mas se você plantou Cristo no coração da pessoa de verdade, se a pessoa ela teve experiência com Cristo e não simplesmente com coisas boas da vida humana, coisas, enfim. Se a pessoa teve contato com Cristo, se o Senhor se o Senhor habitou ricamente no coração dela, e se isso está crescendo, irmãos, então essa pessoa, quando ela der fruto, esse fruto é um fruto do Espírito. Então essa sempre deve ser a nossa preocupação no cuidar das pessoas, ajudar os irmãos a desfrutarem Cristo, a amarem o Senhor e a aprenderem os princípios espirituais de modo que o serviço seja um serviço no Espírito, em Cristo. Porque fora de Cristo, é como diz aqui no texto do alimento diário, fora de Cristo você pode estar fazendo as coisas na esfera da vaidade, da falsidade, da glória humana, sabe? Buscando coisas que não são Cristo. E aí vem o segundo ponto dessa quarta-feira. Como isso acontece? Quando nós somos transferidos de vez de um império de trevas que nos cega, que nos faz olhar só para nós mesmos, para um reino de amor, um reino que nos faz olhar também para a necessidade das outras pessoas. E veja, irmãos, mais uma vez eu vou falar isso, né? Veja como a palavra de Deus, a palavra profética que nós temos recebido é a palavra de Deus. Por quê?
O que o Senhor quer? Ele quer nos conectar, nos entrelaçar numa rede de amor. E aqui o título poderia ser Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho da Luz, o seu reino maravilhoso, o seu reino imponente, sabe? Mas Paulo fez questão de dizer que esse reino é o reino do Filho do seu amor, para nos mostrar que o que resta, o fruto entre nós, quando nós estamos ligados em Cristo, encabeçados no reino de Deus, é o amor. E quando nós estamos afastados, desconectados, às vezes você pode estar até fazendo coisas espirituais, achando que está servindo a Deus, mas está nas trevas, está no império das trevas. As verdades bíblicas, irmãos, do Novo Testamento, praticamente todas elas têm dois lados. Um é o lado objetivo, que, por exemplo, quando fala, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso quer dizer, isso aconteceu, isso é um fato. Então nós fomos transformados, nós fomos tirados do império das trevas por causa da redenção, certo? Agora, existe o lado subjetivo, que é o lado da nossa experiência. Eu vou dar um outro exemplo para você entender esse exemplo. Quando nós falamos sobre santidade, santificação, por um lado, nós somos santos. Por quê? Exteriormente, objetivamente. Por quê? Porque nós fomos tirados do mundo, santificados, colocados na igreja, separados, entende? Então, nesse sentido, um cristão, ele é santo. Mas, subjetivamente, na sua experiência, na nossa experiência, nós ainda precisamos do quê? De santificação. Entende isso? Esses dois lados? Então você é santo, mas você, na sua experiência, precisa continuar sendo santificado. Então aqui nós temos esse princípio também. Por quê? Porque nós já fomos tirados do império das trevas, nós, pela redenção. Agora o problema, irmãos, se nós continuamos pecando, se nós continuamos vivendo por nós mesmos, na nossa experiência, nós ainda estamos vivendo no império das trevas. Quantos irmãos ainda estão, apesar de se converterem, ainda vivem as coisas do mundo? Eles ainda estão presos, irmão. Veja, na experiência deles, eles ainda estão presos no império das trevas. E aí é que nós precisamos, primeiramente, irmão, nós precisamos de luz para enxergar a nossa real condição. Porque às vezes nós fomos libertados, mas na nossa experiência, irmão, nós voltamos. No nosso viver, nós ficamos presos. Se você vive pela sua vida da alma, você tem um viver no império das trevas. Por quê? Eu vou ler dois trechos aqui, página 13, o penúltimo e o último parágrafo, e você vai entender subjetivamente o viver do império das trevas. Diz assim: quando Lúcifer se desconectou de Deus, que é a própria realidade do universo, ele se desconectou da luz, pois Deus é luz. Por isso, Satanás fundou o império das trevas. Ele é mentiroso e fundou o império da mentira, porque Deus é verdade. Ele fundou o reino da injustiça, porque Deus é justiça e santidade. Por isso, o reino de Satanás é um reino de trevas, cheio de inveja e ódio. Se ainda temos inveja de alguém ou de algo, saibamos que quem colocou isso em nosso coração foi o diabo. Ele tem inveja de Cristo, pois queria o lugar dele. Lúcifer queria que Deus o elegesse para ser o centro conector de sua obra, mas Deus não o chamou, Deus escolheu seu filho, Jesus Cristo. Satanás é invejoso e a partir da inveja surge o ódio. Deixa eu fazer uma pausa. É o que aconteceu com Caim e Abel. E veja, irmãos, como isso tem ligação à questão do lado bom da alma. Porque Abel quis servir a Deus com o lado bom da sua alma. Não é o terreno adequado para nós plantarmos, para nós colhermos, irmãos. O que ele colheu? Ele colheu a morte. O salário do pecado é a morte. Voltando aqui para o texto do alimento diário. Satanás é invejoso e a partir da inveja surge o ódio. Ele tem ódio de Deus e de Cristo e suscita ódio no coração dos reis e príncipes da terra que, enfurecidos, se voltam contra Deus e contra seu príncipe, contra o seu ungido. É o que está no Salmo 2.
O diabo quer romper qualquer ligação que as pessoas tenham com Deus e com a sua palavra. Deus já havia escolhido Cristo, pois ele é o centro conector da obra de Deus. O Senhor Jesus é o elo entre o Criador e a criação. Quando se desconectou de Deus, o homem passou a viver no reino das trevas. Portanto, não é suficiente apenas uma mudança de comportamento, mas Deus quer transferir o homem por meio da redenção para o reino de Cristo, que é um reino de luz, amor, justiça, santidade e verdade. Amém. Então você entende que essas coisas que estão em nós, se nós nos deixamos levar por elas, irmãos, isso é o resultado de um viver que ainda está preso ao império das trevas. E como, irmãos, nós fazemos frente a isso? Nós temos o sangue de Cristo. Então, quando você perceber que errou, não fique deixando, não fique acumulando. Peça pelo sangue de Cristo. Porque é através do sangue de Cristo, da redenção, da remissão, que nós fomos introduzidos no reino de luz, no reino de amor. Quando nós percebemos, irmãos, que nós erramos, que nós pecamos, imediatamente peça perdão, peça pelo sangue. O sangue de Cristo, irmãos, é o portal, a porta ali para nós entrarmos no reino de Deus, no reino do amor, da justiça. Nós pecamos porque nós cometemos uma injustiça. Só que se eu não trato com essa injustiça, irmãos, eu acabo acostumando a cometer injustiça e a deixar para lá. É como se eu jogasse toda a sujeira debaixo do tapete. Uma hora você vai ver, o tapete está fazendo calombo, né? Está parecendo uma montanha, tanta sujeira embaixo. Não podemos deixar, irmãos, essas coisas elas vão nos dominando. Nós precisamos tratar, pedindo perdão, pedindo para o Senhor o seu sangue, para que o sangue do Senhor nos limpe, como Ele já nos limpou, para nós nos reconectarmos ao Senhor, para nós servirmos ao Senhor no Espírito e não com a nossa vida da alma, nosso lado bom. Eu vou dizer, parece que dá certo, mas se você olhar bem com o tempo, você vai perceber tudo que é plantado no terreno do lado bom da alma. Isso eu não estou nem falando do lado mal, estou falando do lado bom. Na esfera natural, tudo, irmãos, na hora que frutifica, ele vai contra nós. Não dá certo. Não é um fruto que você olha e fala, isso aqui é obra de Deus. Lá na frente, você percebe isso. Então, já hoje, nós precisamos aprender a plantar no terreno certo. O terreno certo, irmãos, é em Cristo. Aprendamos a viver, a estar em Cristo. Através da imersão da palavra, através de ler e orar os versículos, falar e cantar, falar entre nós a palavra, ler, lógico, ouvir, tudo isso, irmãos, exercitando o nosso espírito, nos mantém em Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando as gravações agora na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.